Ordem! Ordem no tribunal! Porque hoje nós vamos falar de uma figura polêmica. Você é lover ou hater de Alexandre de Moraes? E por que nós vamos falar dessa pessoa hoje aqui no nosso canal? Primeiro, você já parou para pensar como é que essa figura, que há alguns anos atrás era desconhecido da maioria da população e hoje se tornou uma das grandes referências de autoridade, principalmente judicial, no nosso país, a ponto da até inteligência artificial reconhecer ele como uma grande autoridade nesta área aqui no nosso Brasil? Pois é, e é exatamente por isso que nós vamos falar sobre ele hoje. Em alguns anos, ele sai da sala de aula, onde ele passou grande parte da carreira dele, passa então a frequentar rodas de autoridades desse país, se torna secretário, se torna ministro, até se tornar ministro do STF e hoje, sem dúvida, uma das figuras mais temidas, principalmente de figuras políticas. Sobre ele que nós vamos falar agora. Acompanhe aqui comigo. E como é que Alexandre de Moraes começa essa grande carreira? Primeiro, ele se tornou um aluno ali dedicado, e ele começa ali, no final dos anos 80, ele começa ali como um bom aluno, vai estudando no Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, e ele depois, em menos de 10 anos, ele se forma, e ele então se torna professor lá no Largo São Francisco da própria USP. Então ele se forma, é aluninho, bem bonitinho, e depois ele consegue o cargo de professor concursado pela Universidade de São Paulo. Muito bem, e com essa carreira aqui quase que meteórica, podemos assim dizer, ele na sequência, 5 anos depois de se tornar professor na USP, ele então é convidado a ser secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Convidado ali pelo governador Geraldo Alckmin, que hoje inclusive é vice-presidente da República. Então ele foi convidado pelo então governador de São Paulo a cuidar da segurança do estado de São Paulo. E aí ele foi ali secretário durante algum tempo, várias coisas aconteceram enquanto ele era o ministro da Justiça, mas então, algum tempo depois, ele sai, volta depois como secretário de Segurança Pública, mas então o grande pulo do gato acontece anos depois. E em 2016, o então presidente Michel Temer convida o Alexandre de Moraes para se tornar ministro da Justiça do governo federal. E aí ele se torna ministro da Justiça do nosso país. Muito bem, ele ficou ali pouco tempo, deu mais ou menos um ano. Depois deste um ano, à frente do Ministério da Justiça do Brasil, ele se torna então um cargo poderosíssimo, nomeado pelo presidente a ser ministro do STF. Ele se torna um dos cargos, sem dúvida, mais almejados do país. Por quê? Porque é um cargo em que você fica até os seus 75 anos, é um cargo quase vitalício. Você se aposenta ali compulsoriamente aos 75 anos. Mas até então ele vai ser para sempre, depois de nomeado pelo presidente da República, ele vai até os 75 anos, se tornando ali o ministro, uma das 11 pessoas mais poderosas do país, na corte, no Supremo Tribunal Federal. E ali o Alexandre de Moraes está já há alguns anos, certo? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ele está lá desde 2017 como ministro da Justiça, então pensa aí, Deus está falando aqui agora já faz 8 anos. E ele está lá desde então, e ele foi se tornando uma pessoa extremamente influente. Veja, ele era um jurista, ele estudou direito, foi especializando na área jurista, ele foi especializando nas áreas penais, ele então entra para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, ele depois vai atuar com seus escritórios, com suas empresas, como professor nesta área, e aí depois ele é convidado a ser um ministro da Justiça. Foi um encarreiramento dele ao longo do tempo que foi levando ele para a instância máxima do ponto de vista administrativo, executivo do Brasil. Mas então, o presidente da República nomeia ele para os cargos mais importantes da área jurídica, o ministro do STF, um dos homens de preto ali, que é naquela toga parecendo Batman. E aí então, vai crescendo ali dentro do STF, assumindo novas funções, pegando casos notórios. E se você, não sei que ano está vendo esse vídeo, mas deve estar acompanhando como ele tem um papel decisivo durante as eleições de 2022 no Brasil. E tudo que desenrolou a partir dali, os acontecimentos de janeiro de 2023, quando houve o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes e tudo que se desenrolou desde então. Ele vai assumindo uma figura cada vez mais poderosa dentro do STF, ali conduzindo casos notórios,
imputando algumas penas que gerou muita polêmica. Ele começa a se tornar um ídolo para uma determinada parte da população e um grande vilão para uma outra parte da população. As pessoas se dividem, você gosta ou não de Alexandre de Moraes. Mas veja, esse vídeo aqui não é um vídeo político, a gente não está aqui para falar exatamente de política, a gente está aqui para falar de autoridade. Alexandre de Moraes foi construindo a sua autoridade ao longo do tempo. O nome dele começou a aparecer cada vez mais vezes, primeiro dentro de uma universidade, depois dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem o seu governador, que é o responsável pelas universidades públicas de São Paulo, as estaduais, a USP, a Unicamp, a Unesp, e aí ele começou a ter uma notoriedade jurídica dentro da principal universidade de São Paulo, que é a USP. E aí o governador falou assim, opa, vou chamar essa pessoa aqui para ser o secretário de Justiça. Depois de algum tempo, ele começa a ser um nome bastante lembrado, inclusive para o então presidente, que era paulista, Michel Temer. E aí, na hora de nomear o ministro da Justiça, essa pessoa sempre aparece por aqui, sempre vejo esse nome, é uma pessoa notória, vou chamá-lo para ser ministro. Opa, na hora de escolher alguém para o STF, eu estou acompanhando o encarreiramento dessa pessoa, ela sempre aparece. Sempre aparece em vários canais, em vários momentos. É essa pessoa que eu vou escolher, então, para ser o ministro do STF. A nossa ideia aqui é falar de quantas vezes você aparece em diferentes canais ao longo do tempo. Quantas vezes você se torna notório, não talvez para o governador ou presidente, mas para o seu cliente. A pessoa que, na verdade, vai precisar nomear um fornecedor, vai precisar escolher alguém que tenha autoridade, que tenha construído um encarreiramento, que pareça ter credibilidade na hora de eu escolher para tomar uma determinada função na minha empresa. Então veja, essa repetição omnichannel de conteúdo, de aparecer sempre para o seu potencial cliente, é o que vai fazer toda a diferença na hora de ser escolhido. E mais do que isso, hoje o seu cliente vai estar te procurando em muitas ferramentas, mas especialmente nas inteligências artificiais. Quanto mais vezes você aparecer em várias ferramentas, em vários canais e principalmente nas IAs, maiores são as chances do seu potencial cliente escolher você. Você ama ou odeia Alexandre de Moraes? Não é o tema aqui exatamente dessa conversa, mas cresça a sua autoridade de forma que você seja inevitável na hora que o seu cliente tiver que escolher.